Olha, eu vou ser bem direta com você. Se a sua casa está uma bagunça, provavelmente a sua mente também está. E eu sei que isso dói ouvir, mas alguém precisa te falar. Você abre o armário e cai tudo no chão, você procura uma roupa e não acha, você olha para a cozinha e sente um aperto no peito, você quer relaxar na sala, mas não consegue porque tem coisa espalhada por todo lado. E sabe o que acontece? Você vai empurrando com a barriga, fecha a porta do quarto bagunçado, enfia tudo dentro do armário e finge que está tudo bem, mas não está. E o seu cérebro sabe disso. Ele registra cada espaço desorganizado como uma tarefa inacabada, como um problema não resolvido, e isso vai gerando uma ansiedade de fundo que você nem percebe mais de tão acostumada que ficou. Hoje eu vou te ensinar 12 hábitos japoneses que vão transformar a organização da sua casa em apenas 12 minutos por dia. Não é mágica, é neurociência aplicada à vida real. É disciplina emocional transformada em ação prática. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por que organizar o espaço físico é, na verdade, organizar o espaço mental. Então, respira fundo, porque a gente vai mergulhar nisso agora. Eu atendo há mais de 30 anos e se tem uma coisa que eu percebo em consultório é o seguinte: as pessoas subestimam completamente o impacto do ambiente físico na saúde mental. Você acha que é só bagunça, que é só preguiça, que você vai arrumar quando tiver tempo. Mas aí os meses passam, os anos passam e aquela gaveta que você não abre há 3 anos continua lá trancada, cheia de coisas que você nem lembra mais o que são. E sabe o que aquilo representa? Representa tudo que você não quer enfrentar, todas as decisões que você não quer tomar, todos os lutos que você não quer fazer. Eu tive uma paciente, vou chamar ela de Vera, 59 anos, divorciada, 2 filhos adultos, que veio no meu consultório reclamando de insônia e ansiedade generalizada. Ela tomava remédio para dormir, remédio para ansiedade, fazia terapia havia anos, mas nada resolvia de verdade. Aí num dia eu perguntei para ela: Vera, como é que está a sua casa? E ela desabou. Começou a chorar e disse: Doutora, eu não consigo nem abrir o armário do meu quarto. Tem roupa do meu ex-marido ainda lá dentro. Tem caixa de casamento guardada. Tem coisa dos meus filhos de quando eram pequenos. Eu não sei por onde começar. E eu olhei para ela e falei: Vera, você não tem insônia. Você tem uma casa cheia de fantasmas emocionais que não te deixam descansar. E foi aí que começou a virada dela. Agora me responde uma coisa: quantas gavetas da sua casa você não abre porque sabe que tem coisa demais lá dentro? Quantos armários você evita porque dá trabalho organizar? Quantas vezes você já disse: Ah, um dia eu arrumo isso? Pergunta para você. Seja honesta. Porque enquanto você não enfrenta o espaço físico, você não enfrenta o espaço emocional. E os japoneses entenderam isso há séculos. Eles sabem que a organização externa é reflexo da organização interna. Eles sabem que um ambiente limpo e funcional acalma o sistema nervoso. Eles sabem que menos é mais. E não é espiritualidade barata, não. É neurociência pura. O seu cérebro processa milhões de estímulos visuais por segundo. Quando você está num ambiente desorganizado, caótico, cheio de coisas que você não usa, o seu cérebro gasta energia tentando processar tudo aquilo e sobra menos energia para você pensar, criar, descansar, viver. Você fica cansada sem fazer nada, você fica irritada sem motivo aparente. Você sente que a vida está pesada e muitas vezes o peso não está na vida, está no acúmulo de coisas que você carrega sem necessidade. Então vamos lá. Eu vou te passar agora os 12 hábitos japoneses que vão mudar a forma como você se relaciona com a sua casa e, consequentemente, com a sua mente. E olha, não é para você fazer tudo de uma vez. Não é para você entrar em pânico e sair jogando tudo fora. É para você ir todos os dias, 12 minutos, aplicando um desses hábitos. Porque mudança real não acontece na empolgação de um domingo à tarde.
Mudança real acontece na repetição diária, na disciplina emocional de fazer, mesmo quando não dá vontade. E se você está assistindo esse vídeo, é porque no fundo você sabe que precisa mudar alguma coisa. Então fica comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, porque a gente não muda sozinha. A gente muda quando encontra uma comunidade que nos lembra, todo dia, de que é possível viver melhor. O primeiro hábito japonês é o que eles chamam de uma coisa de cada vez. Parece óbvio, mas você não faz isso. Você pega 5 coisas ao mesmo tempo, carrega tudo de um cômodo para o outro, deixa metade no meio do caminho e, quando percebe, tem coisa espalhada pela casa inteira. Os japoneses ensinam o seguinte: pegue um objeto, leve até o lugar certo, volte, pegue outro. É devagar? É. É trabalhoso? É. Mas funciona, porque você treina o cérebro a concluir uma ação antes de começar outra. E isso, minha querida, é o oposto do que você faz na vida. Você começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Você quer emagrecer, quer estudar, quer mudar de emprego, quer arrumar o relacionamento, tudo ao mesmo tempo, e acaba não fazendo nada. Aí você se frustra, se sabota e volta para o começo. Então, esse hábito não é só sobre organização de casa, é sobre organização mental, é sobre aprender a focar, a terminar, a concluir. E isso começa com um prato, com uma caneca, com um par de sapatos. Eu tive um paciente, vamos chamar ele de Carlos, 43 anos, empresário, que me disse o seguinte: doutor, eu tenho 3 empresas, eu gerencio 50 funcionários, mas eu não consigo manter minha casa organizada. E eu falei: Carlos, você sabe por quê? Porque você delega tudo. Você não executa mais nada com as próprias mãos. Você perdeu a conexão com o ato de fazer, de concluir, de cuidar, e na sua casa não tem ninguém para delegar. Então você acumula. E ele ficou em silêncio, porque era verdade. E sabe o que eu passei para ele? Esse primeiro hábito, uma coisa de cada vez. Todos os dias, 12 minutos, ele escolhia uma tarefa simples e fazia do começo ao fim. Guardar os sapatos, lavar a louça, dobrar as roupas. E ele começou a recuperar a capacidade de concluir, e isso transbordou para a vida dele. Ele começou a concluir projetos que estavam parados, ele começou a ter conversas que vinha adiando, porque o cérebro aprende pelo que você faz, não pelo que você pensa. Segundo hábito, limpe o que você sujou imediatamente. Não deixa para depois. Usou a pia? Limpa. Derramou alguma coisa? Limpa. Tirou a roupa? Coloca no cesto ou no lugar. Os japoneses têm uma palavra para isso, keizu, que significa manter as coisas no estado original. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque você quebra o ciclo do acúmulo. Você não deixa a sujeira virar problema, você não deixa a bagunça virar avalanche. E, no nível emocional, você aprende a lidar com as coisas no momento em que elas acontecem, em vez de empurrar tudo para debaixo do tapete. Quantas conversas você já deixou para depois e nunca mais teve? Quantos sentimentos você engoliu e fingiu que estava tudo bem? Quantas mágoas você acumulou porque não teve coragem de falar na hora? Pois é, a bagunça da sua casa é o espelho da bagunça emocional. E, quando você aprende a limpar, imediatamente você aprende a lidar com a vida no tempo real, não no tempo do arrependimento. Terceiro hábito, tenha um lugar fixo para cada coisa, e isso é sagrado. Chave tem um lugar, controle remoto tem um lugar, documento tem um lugar, e toda vez que você usa, você volta para o lugar. Não fica jogando em qualquer canto, não fica, depois eu guardo. Não, você guarda agora. Porque sabe o que acontece quando você não faz isso? Você perde tempo, você perde energia. Você perde a paciência, você sai de casa atrasada porque não achou a chave. Você briga com o marido porque não achou o controle. Você fica nervosa porque não achou o documento. E tudo isso poderia ser evitado se você tivesse um sistema. E sistema, minha querida, não é complicado. É simples, é repetição, é disciplina. E olha, eu sei que você vai falar: mas doutora, eu sou criativa, eu sou espontânea, eu não gosto de rotina. Tá bom.
Então continua perdendo 2 horas por dia procurando coisa, continua vivendo no caos, mas não reclama